Buenos dias com todos, com todas. Gostaria de agradecer a invitação da Defensoria do Pueblo e pedir desculpas por falar em portunhol. A experiência de transparência pública em Brasil se inicia em 1988, com a Constituição, com a presença da transparência como direito constitucional. Se verifica a evolução até os dias de hoje, e como marcos da transparência, podemos citar a Constituição de Portal de Transparência em 2004, a transparência de dados do Mundial de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, a Lei de Acesso à Informação Pública, que em Brasil foi editada em 2011, pero que em 6 meses se estava em vigor. Em maio de 2012 já se era uma obrigação em Brasil. E agora, em 2016, com o decreto que traz lá obrigações e a possibilidade de cidadãos fazer um pedido de abertura de dados abertos para toda e qualquer informação pública. A transparência ativa em Brasil é prevista pela Constituição, em leis específicas, em leis generais e também a pedido da sociedade, o que nós outros chamamos de transparência proativa. Com todos estes, se é encaminhada, se é obrigada que todos os órgãos governamentais, todos os governos de União, de estados, províncias, de municípios, de poder executivo, judiciário e legislativo, coloque que disponha a cidadão seus instrumentos, suas leis, informes pressupostais, em versões simplificadas. Se não se coloca, se não se traz lá as informações, é sujeito à sanção. Esta transparência há algumas obrigações. A transparência pela transparência não é transparência, porque cidadãos não se podem manejar com a informação. Em Brasil, a transparência é necessário que esteja com uma forma de comunicação em linguagem de fácil compreensão, o que nós outros chamamos de linguagem cidadã. É um desafio muito grande de transformar uma linguagem técnica, uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, para que o cidadão possa manejar as informações. Então, é uma preocupação muito grande com a transformação da informação de linguagem de fácil compreensão. Também nós outros estamos muito preocupados com a acessibilidade. Não se adianta colocar a informação somente por escrito ou somente de maneira escrita. É necessário que o conteúdo tenha acesso a pessoas com discapacidade, com a possibilidade de inclusão de todos os cidadãos. E dos dados abertos, Open Data, como a Esperança falou há pouco. Agora, com o decreto, não somente a transparência ativa é com dados abertos, também se o cidadão pede alguma informação, solicita alguma informação para o Estado, ele pode solicitar que esta informação esteja, ou seja, disponibilizado a ele em dados abertos. A transparência ativa em Brasil é basicamente trazida em 2 portais. O Portal da Transparência, com informações transversais sobre gastos, ingressos e servidores públicos, e os sítios web de órgãos de governo. Todos os órgãos de governo possuem um sítio web que tem obrigações de trazer informações sobre sua instituição, projetos e ações, compras e perguntas frequentes. Além disso, as informações que os cidadãos solicitam em transparência proativa. Hoje, em nosso portal de transparência, daquelas informações transversais, temos registrados 19 trilhões de reais,
o que corresponde em dólares, pouco mais de 5 trilhões de reais, 5, 6 trilhões de reais, de dólares, 16 trilhões em ingresso de receita, que corresponde a 5 trilhões de dólares, 410 bilhões em convênios e outros instrumentos de repasses, que corresponde a 105 bilhões de dólares, e dados de 1,2 milhões de servidores públicos em Brasília. Neste portal, também se tem as sanções que são aplicadas aos servidores, porque servidores há uma estabilidade, e se perde a estabilidade, por sanção se é registrada em portal. Em dados de cidadãos, se são aplicados alguma sanção. Empresas e ONGs também são ali trazidas. Outras informações, e estas não são por obrigações legais, sim por necessidade de cidadãos, como imóveis para uso temporal de servidores, beneficiários de programas sociais, dados sobre obras de mundial e de futebol. Os dados são atualizados diariamente. Quanto aos acessos ao portal, se vê uma crescente, se vê que em 2004, quando se inaugurou o portal, era 64 mil pessoas. Hoje, temos um estimado para este ano de mais de 17 milhões de pessoas, sendo que em agosto deste ano, mais de 1 milhão de usuários acessaram os dados do portal da transparência. Estes dados todos não são suficientes e há necessidade da transparência passiva. Na transparência passiva foi um grande desafio para nós outros, pela dimensão do tamanho do Brasil, da necessidade em 6 meses de se adaptar à nova lei, e conseguimos com a ajuda de sistemas informatizados. Até agosto deste ano, tínhamos mais de 430 mil pedidos. Todavia, estes dados se referem ao Poder Executivo Federal, que é de competência da CGU. Não se conta cá os pedidos para estados, províncias, municipalidades, Poder Executivo e Poder Legislativo e Poder Judiciário. Nosso tempo de resposta em Brasil, o prazo é de 20 dias e nosso tempo é 12, muito aquém de que Equador consegue fazer em seus pedidos. Quanto às instâncias recursais, a CGU recebeu 5.635 pedidos e uma comissão mista, comissão formada por vários ministérios, recebeu pouco mais de 1.000. Quanto às pessoas que acessam o pedido de acesso, hoje, há mais de 226.750 pessoas que são cadastradas em sistema web e que se faz pedidos de acesso. E esse serviço nacional. Em todos os estados brasileiros, são 26 estados e mais o Distrito Federal, há pessoas que se fez pedido de acesso à informação. Em todos os estados, há pessoas que se solicitou pedidos de acesso. Em 88% dos municípios, o Brasil tem 5.600 municipalidades, em 88% dos municípios há solicitantes. Em nosso sistema, a facilidade para solicitar e para recorrer é muito grande. Nós outros chamamos que é direito com um clique. O cidadão solicita a informação, se há uma recusa, não se entrega a informação, seu recurso pode ser feito com um clique. Clica de recurso e se sobe este recurso, sem necessidade de saber para qual autoridade, sem necessidade de se fundamentar, sem necessidade de trazer qualquer elemento a mais. Hoje, temos em governo federal, em Poder Executivo Federal, 310 órgãos, entidades e empresas públicas participantes desse sistema
de informação e acesso à informação. Neste sistema, contamos também com apoio web, com apoio ao cidadão, com vídeos, páginas, guias, súmulas, resoluções e suporte. Também, todos os pedidos e respostas de acesso à informação estão em transparência ativa. Hoje, todas as decisões de recursos em lei de acesso à informação também estão em transparência ativa. Se um cidadão quer fazer uma solicitude que já se fez, ele pode consultar o sítio para que verifique lá a resposta. É possível também que os cidadãos comparem a resposta que se foi dada em um órgão com outro órgão. É possível verificar as decisões em recursos, como é a evolução das decisões da CGU. Se em um dia se deu a informação e outro não se deu, quais as razões e vice-versa, ao contrário. A transparência passiva vem aumentando o interesse dos cidadãos e em governo federal, hoje há mais de 100 mil pedidos de acesso à informação, a projeção é de 105 mil para 2016, e se verifica que isto somente em poder executivo. Os recursos que se chegam à CGU, a grande atividade de nós outros é a busca consensual da solução. Hoje, dos mais de 5.300 recursos que se chegam à CGU, 35% é de uma resolução pacífica de conflito. Resolução pacífica com órgão entregando a informação espontaneamente ao cidadão. Até o ano passado, ano atrás, esta resolução pacífica era feita entre CGU e órgão somente. Depois de uma atividade em conjunto com o Eurosocial e com Uruguai, entre outros, Honduras esteve presente, Chile, começamos a trazer esse Instituto de Resolução Pacífica também com os cidadãos, a negociar a entrega da informação. Através de recursos, temos também a necessidade ou a possibilidade de trazer mais transparência ativa aos cidadãos brasileiros. Trouxe dois casos emblemáticos para que nós outros possamos verificar. Um dado era de contribuições sindicais. Em Brasil, contribuições sindicais é obrigatória para todo e qualquer trabalhador, é obrigado a pagar 1% de seu salário, de sua remuneração por ano para sindicatos. Todavia, não se sabia o que se era feito, quanto se arrecadava, para onde ia este dinheiro. Nós outros, quando recebemos lá o recurso, verificamos com quem estava lá a informação, que era com o banco, que era com o Ministério do Trabalho, e decidimos porque era necessário disponibilizar esta informação em transparência ativa. Hoje, todos os sindicatos têm suas arrecadações, seus recursos, suas receitas em transparência ativa e suas contas também em transparência ativa. Outro caso muito interessante se refere ao período de ditadura militar em Brasil, em que um oficial da Marinha conseguiu dados confidenciais de dentro da Marinha, que Marinha não se tem mais essas informações, e este oficial entregou a uma universidade. Entregou para estudos, para pesquisas, para melhor trabalho. Um cidadão descobriu e solicitou a cópia dos documentos. Nós outros entendemos que era muito importante esses documentos que não poderiam ser entregues a uma única persona, e que estes dados deveriam estar em transparência ativa. Hoje, através deste pedido, conseguimos constatar as pessoas mortas pela ditadura, as
datas, as fechas de la morte, os dados de que a ditadura atuava em Brasília. Nosso trabalho em governo federal é transparência ativa e passiva em governo federal, pero que não se termina aí. Temos um papel de fomento, um papel de incentivo para os estados e municípios, para que lá o acesso à informação seja uma coisa de todo o Brasil. Hoje temos um programa chamado Brasil Transparente, que contamos com a adesão de 1.595 estados e municípios, onde estas pessoas, estes municípios, esses órgãos recebem capacitação. Em um dos cursos há mais de 28 mil inscritos, material técnico e o sistema informatizado de acesso à informação, que é o ESIC. Hoje, esse ESIC é um ESIC livre, que qualquer pessoa pode baixar e pode utilizar tranquilamente. Além de incentivo, além da necessidade de apoio para estados e municípios, começamos em ano passado a fazer a avaliação da transparência de estados e municípios. E verificamos em mapa 2 rondas de avaliação de transparência de atividades estaduais e municipais. Rojo é deficitária a transparência. Verde oscuro é muito buena a transparência. Em 6 meses, após a avaliação de transparência ativa, passiva, pela CGU, verificamos um grande incremento de estados com avaliação máxima em verde oscuro. Temos um estado, Amazonas, que se piorou, se deficitou, se baixou a avaliação, pero que os outros houve uma grande avaliação. E este é um ponto. Com a transparência, há uma melhoria, há um incremento pela transparência. Este é um instrumento que nós outros estamos a utilizar e colocando em parceria com cidadãos para que se avalie a transparência de estados e municípios. Além disso, não se adianta somente apoiar, somente dar transparência à situação da transparência. Há necessidade de sanções. Se não há sanções, não se há boa vontade de gestores, boa vontade de órgãos. Por isso, para estados e municipais, aqueles que não se respeitam a lei de transparência, nós outros colocamos em um sistema em que ele se fica proibido de receber recursos federais. As transferências de União para estados e municípios fica-se cerrada até regularização da transparência de estados e municípios. Este é um instrumento previsto em lei, previsto desde 2013, que estamos implementando, estamos adotando desde o ano passado. Para nós outros, é muito importante o trabalho em rede. Se não trabalhamos em rede, não se consegue nada. E para nós outros, criamos uma rede de defensoria do povo, porque a ouvidoria em Brasil é muito próximo, muito cerca de defensoria do povo de países hispânicos, que são os responsáveis, como nós outros, pela lei de acesso à informação. Em dezembro de 2015, lançamos este programa de criação de uma rede para pensar, para projetar, para trazer uma melhoria nas atividades de transparência. Este é um mapa das adesões brasileiras, e ali se temos um pensamento conjunto, uma política conjunta e uma ajuda com capacitação, com treinamento, com sistemas, com material didático, entre outros. Bem, era isto. Muitas graças. Qualquer coisa estou à disposição.